Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês e vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo no livro de Daniel. Então, hoje vamos dar continuidade e hoje nós vamos entrar então aqui no capítulo 4. Então, já estudamos aí o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. E hoje então vamos ver esse capítulo, o que esse capítulo fala, qual que é o conteúdo deste capítulo. E a gente vai ver aquele assunto sobre a loucura de Nabucodonosor. Então, a gente vai ver o que aconteceu com ele, qual foi o pecado que ele teve e o que o levou, depois dessa loucura, o que aconteceu com ele, que seria a sua conversão. Só para lembrar os irmãos, então nessa imagem aí que aparece na sua tela, foi do capítulo anterior, capítulo 3, que nós estudamos, que o rei Nabucodonosor, ele não gostou daquela interpretação que Daniel trouxe do sonho que ele teve no capítulo 2. Então, os irmãos lembram que ele teve um sonho onde apareceu uma estátua grande, onde cada parte da estátua representava um império. Cabeça de ouro, a Babilônia, o peitoral com os braços de prata, Medo persa, o cinturão de bronze, o Império Grego, as pernas de ferro, o Império Romano, e os pés de ferro e barro, o Império Romano restaurado, que será o Império do Anticristo. Parece que Nabucodonosor não gostou dessa interpretação, porque ele era somente a cabeça, mas ele queria ser a estátua inteira. Então, no capítulo 3, nós vemos ele fazendo uma estátua inteira de ouro, dizendo, olha, eu quero ser o domínio de todos os impérios. Daí foi aquela história que ele falou para todo mundo adorar a estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram, foram lançados na fornalha de fogo, e ele viu ali a grandeza de Deus agindo e protegendo esses 3 jovens ali na fornalha de fogo, e ele viu a Jesus Cristo também ali andando junto com eles, um semelhante ao Filho do Homem. E agora, ele continua no seu pecado de grandeza ainda. E nós veremos aqui no capítulo 4 como Deus agiu na vida de Nabucodonosor, trabalhando no seu coração para que ele reconhecesse que somente Deus reina. Então é esse capítulo que nós vamos entrar aqui agora. Olha só o versículo 1 do capítulo 4, diz assim: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Daí uma coisa interessante aqui, que parece que foi Nabucodonosor que escreveu este capítulo aqui. E, de fato, ele escreveu uma circular onde ele mandou por todos os reinos. O que Daniel, que escreveu o seu livro de Daniel, o que ele fez? Ele pegou essa circular que Nabucodonosor tinha escrito e ele acrescentou isso no seu livro de Daniel. Então, o capítulo 4 é uma circular que o rei Nabucodonosor havia feito para ele ensinar ali o que tinha acontecido com ele e como ele reconheceu a grandeza de Deus. Daniel simplesmente pegou essa circular e a acrescentou na Bíblia, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo. Então, essas palavras aqui que foram colocadas. Olha só então, o que aconteceu ali, uma revelação que o rei Nabucodonosor ele, então recebe. Olha só, eu vou ler aqui do 10 até o 16, diz assim: Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, Nabucodonosor contando, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e se lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos.
Então, o rei Nabucodonosor, em uma certa situação, ele teve este sonho, ele teve esta visão, onde ele teve esse sonho com essa grande árvore. E essa grande árvore, ali realmente dava frutos, era uma árvore muito frondosa, muito bonita, onde muitos animais vinham ali participar dessa sombra. Mas chegou alguém do céu e cortou essa árvore, deixando apenas o toco, deixando apenas a raiz ali. E daí ele fica perturbado. O que significa esse sonho? O que significa essa interpretação? Qual é o significado que isso tem para mim? Será que Deus está querendo revelar alguma coisa para mim? Então a gente vai ver agora Daniel trazendo a interpretação. Daniel foi chamado e ele contou esse sonho para Daniel, e Daniel ele fica pasmado quando ele ouve esse sonho. E ele vai dar a sua interpretação. Olha só o que diz os versículos 20 a 26. Diz assim: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, a que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e que lhe dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos, seriam 7 anos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Então essa foi a interpretação que Daniel ele trouxe para o rei. Evidentemente, quando ele ouviu aquele sonho do rei, ele ficou espantado porque ele sabia qual era a interpretação. E ele logo trouxe a interpretação ali para o rei Nabucodonosor. E a gente vai perceber, então, que nessa história o rei Nabucodonosor ele estava sempre se engrandecendo. Foi isso que a gente viu já desde o capítulo 1. Ele sempre se engrandecia, o rei Nabucodonosor. Que ele não queria ser apenas a cabeça de ouro, ele queria ser a estátua inteira. E depois que ele construiu uma estátua inteira e falou para todos adorarem, ainda que ele viu Deus livrando os 3 jovens da fornalha de fogo, viu Cristo andando entre eles, você percebe ainda na história que ele ainda tinha um coração muito orgulhoso. Ele andava pela cidade, nós veremos aqui, e ele falava: esta é a grande Babilônia que eu construí. Note que o orgulho tomou conta do seu coração. Ele olhou para aquele reino muito grande que ele tinha, e ele olhou para a terra e percebeu: não existe ninguém maior do que eu. Só que ele esqueceu de olhar para o céu e reconhecer que existe um Deus que é maior que todas as pessoas. E Nabucodonosor só estava ali sentado naquele trono porque Deus ele permitiu. Deus ele tem o controle das nações. Isso nós aprendemos que Deus ele sempre está no controle de todas as situações. Por exemplo, no nosso cenário político que nós vivemos hoje aqui no Brasil, meu irmão, tenha certeza que Deus está no controle de todas as coisas. O cenário político da Venezuela, um cenário deprimente, econômico ali também, Deus está assentado no trono. Coreia do Norte, um país fechado, Deus continua sentado no trono. Deus é Deus em qualquer local. Deus é o Deus de todas as nações. Ele nunca perdeu o controle, ele nunca perdeu o trono. E a gente vai ver ainda a continuação. Então aqui teve a revelação que Nabucodonosor teve desse sonho, dessa grande árvore que foi cortada, a interpretação que Daniel trouxe dizendo: a árvore é você, rei Nabucodonosor, você será cortado e você viverá como um animal aí, durante 7 anos, durante 7 tempos. E olha só o que acontece então, nós veremos então aqui agora a execução. Então, houve realmente a interpretação e agora essa profecia vai ser cumprida na vida de Nabucodonosor. 29 até o 33 diz assim:
Ao cabo de 12 meses, olha só, depois que passou um ano, depois que ele teve esse sonho, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a minha glória e majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas de águia, e as suas unhas como as de ave. Olha só que interessante que acontece agora na vida deste rei, o rei Nabucodonosor. Passou-se um ano depois que ele teve o sonho. Então ele viveu sua vida comum. Depois que passou um ano, parece que ele esqueceu daquela interpretação. Ele esqueceu da voz de Deus, do castigo que poderia vir para a sua vida. Mas parece que ele se esqueceu e que o que ele fez? Se engrandeceu. Numa certa situação, ele olhando para aquela cidade da Babilônia, ele se engrandeceu dizendo: esta é a grande cidade que eu construí com meu poder, para a minha glória e para a minha majestade. No mesmo instante, uma voz do céu apareceu dizendo: passou de ti o reino. E o que aconteceu? A sua mente foi mudada. E ele deixou de se comportar como humano. E ele passou a se comportar então como um boi, como um animal. Perdeu o trono e viveu pastando no campo durante 7 anos. 7 tempos, como diz aqui Daniel. E o que acontece é que cresceram pelos nele, cresceu bastante pelo. E as suas unhas cresceram. E ele viveu ali 7 anos como um animal, perdendo totalmente o trono, perdendo a sua glória e sua majestade, sendo esquecido pelos homens. Foi isso que aconteceu. Aqui a árvore foi cortada, o seu coração humano foi tirado, e ele viveu simplesmente como um animal sem consciência. É dessa maneira que ele viveu, porque ele se engrandeceu e não reconheceu que Deus reina, que Deus ele tem um controle sobre todas as coisas. A psicologia fala que existe um trauma que a gente pode chamar de licantropia. Talvez você pode pesquisar isso na internet depois. Licantropia é uma desordem mental onde a pessoa ela imagina ser um animal. Então, muitas vezes, ela começa a imitar animais, ela começa a agir como animal. Tem pessoas que se imaginam ser um cachorro e saem andando como se fosse um cachorro ali nas 4 patas, né? Se encurva e sai andando. Alguns pensam que são um gato, outros pensam que são um jacaré, uma onça. Então existe essa desordem mental, onde a psicologia chama de licantropia, e a gente percebe que algumas pessoas podem agir dessa maneira. Não foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, não foi uma desordem mental, a licantropia que estava acontecendo com ele. Foi realmente algo sobrenatural que aconteceu com ele. Por quê? Olha só que interessante, o texto aqui que nós lemos fala que ele, perdendo a sua consciência, agindo realmente como um animal, os pelos começaram a crescer grandemente, como se fosse penas de águia. Olha, eu posso passar minha vida inteira sem depilar o braço, sem cortar nada aqui, e os pelos não vão crescer mais do que isso. Note que o que aconteceu com Nabucodonosor foi algo sobrenatural. Foi a mão divina realmente castigando a vida dele, e ele realmente agindo como um animal. Foi dessa situação deprimente que ele viveu, nessa situação deprimente que ele passou. Isso é uma lição para nós também, meus irmãos, para que nós não venhamos a nos gloriar, mas que toda a glória seja dada a quem pertence, que é o nosso Deus. Que tudo que você fizer, todas as conquistas que acontecerem na sua vida, tudo aquilo que você conquistar na sua vida aqui, reconheça que Deus ele tem dado graça para você. Foi Deus quem te deu saúde, foi Deus quem te deu capacidade, Deus quem te deu inteligência para que você possa ter as suas conquistas. Você conquistou passar num concurso público, você teve uma conquista de conseguir um emprego, passar numa faculdade, constituir uma família.
glorifique a Deus por isso. Saiba que não foi a sua capacidade, mas saiba que foi a mão graciosa de Deus abençoando você. Atos capítulo 17, Paulo fala que Deus quem sustenta a nossa vida. É Ele quem nos dá a respiração. Se Deus não te desse a respiração, você não conseguiria viver, você não conseguiria conquistar nada aqui na terra. Nabucodonosor faltou este reconhecimento na sua vida e no seu entendimento. Pelo fato dele não reconhecer isso, veio o castigo divino sobre ele, ele perdeu o seu reino, viveu da sua majestade, ele foi para a lama. Da sua majestade, do trono do rei, ele viveu no campo como um animal, pastando como um animal e sendo esquecido pelos homens. Foi dessa maneira que ele acabou vivendo. Mas a profecia diz que o toco foi deixado. Então foi cortado a árvore, o toco foi deixado, mas depois cresceria novamente. Então mostrando que o reino ainda seria devolvido para ele. E a gente vê aqui agora a restauração de Nabucodonosor. Depois que ele passou por esse período aí, como um animal, realmente vivendo como um animal, Deus então dá para ele a restauração. Olha só que bela restauração que Nabucodonosor ele teve. Do 34 ao 37 diz assim: mas ao fim daqueles dias, olha só, Nabucodonosor está escrevendo nessa circular que ele mandou, e Daniel pegou essa circular e acrescentou aqui no seu livro. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Note que ele ficou inconsciente, sem entendimento durante esses dias, vivendo realmente com uma mentalidade de animal. Mas depois que passou aquele período, o entendimento voltou. Ele percebeu a situação deprimente em que ele viveu, em que ele estava, e olha só o que ele faz. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha só que reconhecimento magnífico que Nabucodonosor ele teve. Quando a sua consciência retornou, então, ele foi reconstituído novamente ao seu trono, ao seu reino. Os seus conselheiros voltaram para ele e ele teve toda aquela grandeza de volta. Mas agora era diferente. Ele reconhecia que ele tinha tudo aquilo, mas por mão de Deus. Era Deus quem domina sobre todas as coisas. Era Deus quem estava dando para ele esta grandeza. Aqui fica uma opinião minha, tá certo? Então, uma opinião minha é que neste texto, Nabucodonosor, ele realmente se converteu. Ele não se converteu no capítulo 2, não se converteu no capítulo 3, mas eu acredito que aqui ele demonstrou uma conversão sincera a Deus. Eu acredito que quando eu estiver lá no céu, Nabucodonosor também estará. Talvez existam pessoas cristãs que pensam diferente, que talvez ele não tenha se convertido. Por esse texto e por essas falas, eu acredito sim que ele se converteu. E lá no céu, eu acredito que nós nos encontraremos com ele. E aqui na terra, ele passou por essa humilhação, passou por essa dificuldade, mas ele reconheceu que Deus reina. Então, essa aqui é a narrativa do capítulo 4, a dificuldade que o rei Nabucodonosor passou. Da loucura para a sua conversão. Então, aqui nós vemos como que nós devemos sempre glorificar a Deus e reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Que Deus esteja abençoando você nestes estudos, e aqui está o conteúdo do capítulo 4. Próxima live, então, continuaremos na nossa sequência cronológica dentro do livro de Daniel. Lembrando que já estudamos o capítulo 1, 2, 3 e agora o capítulo 4, e vamos dar continuidade até o final de Daniel. Deus abençoe você, a sua vida e a vida de sua família.